Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal LGBT da Lucro e hoje quero apresentar a vocês a mais uma live do canal, onde vamos falar um pouco dos ataques hackers que aconteceram na semana passada a alguns órgãos da administração pública e também trazer para vocês como vocês podem pensar em métodos e medidas necessárias de defesa do seu ambiente corporativo e também da sua casa para que você não sofra ataques do mesmo tipo. E para isso, eu tenho a honra de trazer, uma satisfação enorme de trazer um grande amigo, um conhecedor da área de proteção de dados pessoais e privacidade, o Cristiano Silvério, da empresa LGPD 2U, tá bom? Então eu vou trazer ele aqui para a gente falar um pouquinho, bater um papo. E, Silvério, tudo bem? Como é que você está aí? Conseguimos arrumar? Posso repetir tudo que eu falei desde o começo já, pessoal? Ah, Ah, muito conseguimos! bem. Pronto! O bom de fazer ao vivo são essas coisas. Bom que é mais divertido, né? Bom que não fica aquele negócio engessado, todo mundo entra e fala assim, ah, que coisa monótona, né? Acontece esses percalços aí. Mas faz uma Tranquilo. introdução de novo aí da parte da. Que a gente estava conversando, pessoal. A gente estava tratando do assunto do ataque que aconteceu na semana passada no STJ. E o nosso colega Cristiano estava fazendo uma introdução do impacto desse ataque que aconteceu lá no STJ e também perante os titulares, né? Perante o impacto que todos nós vamos sofrer com esse ataque. Eu falei um pouquinho sobre o ataque em si, né? Eu tinha comentado que não é um ataque que requereu muita tecnologia, não é um ataque cheio de esquemas para fazer uma invasão. Foi um ataque que se baseou principalmente na maior fraqueza dos ambientes tecnológicos, né? Que é exatamente o, quando a gente fala de privacidade, a gente está chamando de titular, mas que é o usuário. Né? A falta de consciência é realmente aquele cara que não está preparado para identificar uma isca, acaba caindo de uma maneira ou de outra e acaba permitindo que um malware, que é uma coisa que a gente já vem batalhando contra há anos, há décadas, e ele acaba entrando no ambiente, e aí entrou no ambiente, ele falha totalmente, e no caso do ataque do STJ, um ransomware, que basicamente é uma evolução daqueles nossos vírus de antigamente, com a possibilidade, com a capacidade de criptografar, então de embaralhar todos os dados das máquinas que ele infesta, evitando assim que se tenha acesso àqueles dados. E normalmente, após isso, é solicitado um resgate, né, uma quantia em dinheiro, para poder liberar esses dados de novo. Uma das coisas que a gente estava falando do impacto é a falta de transparência com a qual o STJ vem tratando esse incidente. Inclusive, a gente não sabe se realmente os dados foram só criptografados, se esses dados vazaram de alguma maneira, se eles foram coletados pelos hackers, né, pelo hacker, que é um termo, de novo, né, que não, eu não gosto muito de usar, mas é o termo que o mercado usa. Então, a gente não tem uma noção exata de quais os efeitos disso para aqueles que tinham seus dados nas bases do STJ. Isso é verdade. Basicamente, tudo isso, né? Não, mas é isso mesmo. E aí eu complementei dizendo que esse ataque chegou, né? Ele atingiu também outros meios, né? Que ele atingiu outros órgãos da administração pública, como não só o STJ, como o Ministério da Saúde, JSUS, Ministério Público, CNJ, o NB. Então é um ataque que ele entra no ambiente da empresa e ele criptografa os dados que ele encontra, né? Um atacante na década de 80 normalmente ele fazia um spoof, né? Entrava na rede e fazia de broadcast, né? Entrava em tudo e criptografava tudo e que ele tinha acesso naquele momento. Hoje é um pouco mais elaborado. Dizem que o hacker já estava lá investigando o ambiente há algum tempo para conseguir fazer com que o ataque dele tivesse o maior impacto possível. E assim conseguir criptografar o maior volume de dados e inclusive apagar os backups existentes, né? Então ele conseguiu saber onde estavam os backups, deletar aqueles backups e isso então caracterizou um dos maiores ataques conhecidos, né, de hacker hoje no Brasil. E aí eu queria que você falasse um pouco, Cristiano, sobre dois artigos que a gente tem na lei, que é o artigo 46 e o 47, que basicamente eles falam que o controlador ele tem a obrigação de criar medidas de segurança necessárias
para proteger o seu ambiente, né? Para proteger esses dados pessoais. E aí o artigo 47 ele ainda frisa que todo esse tratamento, né, ele tem que ser feito mesmo após o término da utilização daquela informação. Então, se os backups deveriam estar sendo feitos, armazenados de forma adequada em redes segmentadas, enfim. Fala um pouco sobre esses dois artigos aí, que é a obrigação do controlador ter essas medidas de segurança. Tá legal. Na verdade, a obrigação não é só do controlador, a obrigação é de todo mundo que trata esses dados pessoais, né? São os agentes de tratamento que são citados no artigo 46, então ele cobre tanto o controlador quanto os operadores. Realmente, a seção que trata da segurança e do sigilo dos dados na LGPD, ela é uma seção que acabou ficando muito curta, né? Então, ela diz realmente que os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança técnicas e administrativas para proteger esses dados pessoais de acessos não autorizados ou de situações que possam causar destruição, perda, alteração ou comunicação. E aí a gente tem um ponto importante, porque toda vez que a gente está falando de incidente, toda vez que a gente fala de privacidade ou de segurança de dados, a gente pensa na questão do vazamento de dados. Independente de ter havido vazamento ou não, que a gente não sabe, o STJ não deixou isso claro, a gente sabe que houve uma destruição parcial, ou uma indisponibilização desses dados para aqueles processos os quais eram esperados que acontecessem. Então, essa indisponibilização também configura um incidente de segurança e também deveria estar sendo previsto no plano de segurança, no plano de proteção de dados do STJ. Além disso, caso haja uma alteração indevida dos dados, também é um tipo de incidente que tem que ser tratado sob o guarda-chuva aí da LGPD. O ponto ruim do que está escrito na legislação é que ela não é clara o suficiente. Ela só diz que a autoridade nacional pode dispor sobre padrões técnicos mínimos. Só que a gente sabe que a NPD está iniciando agora, né? Ela acabou de ser formada de verdade, então ainda vai um tempo até essa regulamentação acontecer. Enquanto isso, existem as melhores práticas, que com certeza incluiriam backups em locais separados, inacessíveis pela mesma rede, e várias outras medidas. Só que todas essas medidas elas devem ser determinadas seguindo um processo de gestão de risco, né? Todo órgão, não só todo órgão, mas toda empresa, para conseguir validar que está fazendo bom uso dos seus recursos, deveria passar por um processo onde analisa os riscos inerentes ao seu ambiente e, se a gente pensar detalhadamente ou pormenorizadamente para a LGPD, para os dados pessoais, onde analisa todos os riscos que os dados pessoais estão sofrendo nos diferentes processos de tratamento, se identifica qual é o risco aceitável daquela entidade, então qual é o nível de risco que o STJ aceita correr, né? Provavelmente deveria ser um risco muito baixo, o que justificaria um plano de mitigação com medidas administrativas, processuais, técnicas e principalmente de conscientização e treinamento de todos os seus envolvidos, que deveriam estar cobrindo tudo isso aí. E levando em consideração que todo esse ciclo de análise e mitigação, ele tem que ser contínuo, né? São ciclos de análise, correção, avaliação que tem que ser perpétuos. Enquanto a organização existir, ela tem que passar por isso, porque os riscos mudam de acordo com a mudança das ameaças, mas também de acordo com a própria dinâmica dos negócios. Uma informatização, um sistema novo, vai trazer novos riscos que devem ser avaliados. E a lei falha nessa questão, no artigo 46, em ser mais específica, né? Vamos esperar e ver o que a NPD vai regulamentar nesse caso. E é bom você trazer essa questão que a lei ainda não tem uma regulamentação própria, né? E é por isso as empresas muitas vezes acham que tem que aguardar. Que basta aguardar que quando tiver uma regulamentação, aí sim elas vão se adequar ou sim vão criar medidas necessárias para proteção e evitar que o tipo de ataque desse aconteça. E não é bem assim, né? A gente sabe que
a NPD, mesmo que ela seja vaga, ela não vai deixar de aplicar uma multa, deixar de aplicar uma sanção ou uma advertência, porque não está totalmente detalhado ali. Mesmo porque a própria LGPD diz que você tem que tomar ações mínimas necessárias, né? E essas ações mínimas fica a seu critério entender o risco que a sua instituição coloca, né, os seus dados pessoais perante os direitos dos titulares e também saber quais são os mínimos fatores que ela pode ter de ataques ou mesmo de perda da informação interna, né, por meio do seu próprio colaborador. E esse ataque, o que vem dar de sinal de alerta para a gente é que eu preciso ter esses dados guardados de forma adequada, né? Então eu tenho não só ter em servidores que são certificados, né? Ou mesmo guardar o backup em e-mails físicos externos àquele servidor, segmentar a rede e também colocar os arquivos em servidores em nuvem, né? E acho que hoje a nuvem está muito barata comparada a 10 anos atrás e é um mecanismo até acho que mais em conta perante ao nível de proteção que você tem do que uma mídia física, né? Que você é um HD externo que você possa guardar. Eu acho que é até mais barato e mais viável esse processo. Você concorda, Cristiano? Concordo em alguns pontos e outros não. Concordo que realmente, no caso específico do backup, a gente tem várias tecnologias que estão permitindo você fazer um melhor uso dos recursos financeiros do órgão ou da empresa, no caso. Né? A utilização da nuvem com certeza facilita muito isso. Existem outras questões a considerar quando você faz backup em nuvem, porque normalmente é barato para você colocar o dado na nuvem, mas é mais caro para você fazer o download de volta. Então, se você vai usar o backup para outras finalidades que não só a guarda, para um caso de recuperação de desastre ou alguma coisa assim, acaba tendo um custo, às vezes, não tão barato, né? Caso você use para fazer volta de base para teste, ambiente de desenvolvimento, de QA, essas coisas. Por outro lado, a gente tem que entender isso de uma maneira maior do que a simples regulamentação ou atendimento da LGPD. A visão de que vou esperar a regulamentação para tomar uma atitude é extremamente míope. A gente tem uma série de pesquisas no mercado que demonstram os ganhos que as empresas que implementaram programas de privacidade sólidos têm no seu dia a dia. Ganhos significativos, por exemplo, em agilidade de inovação. Ganhos significativos na confiança dos seus clientes. Tem pesquisas que mostram até um ganho no valuation, né, no valor que o mercado dá para a empresa pela qualidade, pela maturidade do programa de gestão de privacidade que ela implementou. E todas as medidas de proteção de dados, assim, sinceramente, eu acho que nenhuma empresa vai conseguir implementar tudo direto. É muito caro. Principalmente no Brasil, onde a grande maioria das empresas tem maturidade extremamente baixa de proteção de dados pessoais. Então, são coisas que vão acontecer ao longo do tempo e tem que passar pela análise. O backup, com certeza, é necessário para evitar ou para prevenir danos e impactos aos titulares nesses casos de indisponibilidade de dados que a maioria das empresas hoje nem considera como um incidente que ela está preocupada. É a outra visão que o mercado normalmente tem errada de que o meu maior problema é vazar o dado. Sendo que se eu perco a disponibilidade do dado, eu impacto muitas vezes o meu titular, o meu cliente ou os meus fornecedores de uma maneira que vai muito mais custosa do que se ele tiver um dado vazado. Com certeza. O caso do STJ é típico. Com certeza. Acho que a integridade e a disponibilidade são os dois fatores maiores críticos, né, nesse processo. Porque a integridade acaba que eu vou ter uma ação muito voltada para quando ele for exercer o direito do titular, né? Quando eu for atender uma solicitação do titular, quando eu estou indisponível, eu vou causar um mal para ele, mas pode ser uma perda interna que não vai ferir um direito fundamental, mas fere um direito dele de acesso ao dado. Mas quando eu entrego um dado que ele não está íntegro, ou um dado que não é verídico, não tem qualidade do dado que eu protegia aquela informação, e ele foi alterado, isso fragiliza a imagem da minha empresa, né? Fragiliza a imagem da empresa perante o mercado, porque eu passo a não ser mais confiável, né? Eu passo a ser o quê? Essa empresa baralha os meus dados, ela mistura as minhas informações, eu não passo a não confiar mais na guarda daquela empresa. Exatamente.
Analisando o caso do STJ sob essa perspectiva, a gente vê claramente a diferença. Você tem uma pancada dos processos que foram criptografados, que eles são de acesso público. Então, os dados daquele processo, qualquer pessoa pode consultar. O vazamento de um dado que é notoriamente público, ele nem é considerado, ou a utilização de um dado notoriamente público nem é considerado sob a ótica da LGPD. A LGPD exclui esses dados da sua estrutura. Por outro lado, o impacto da falta de disponibilidade desse dado numa pessoa que talvez esteja esperando um recurso de uma ação e teve o seu processo paralisado pela indisponibilização dos dados provocado pelo ataque, é muito maior. Se imagina, vamos imaginar, então... Vamos imaginar que nós estamos passando por um momento aí difícil, né? E várias pessoas precisando de estarem aposentando, né? Imagina que há uma perda parcial de todo o histórico que foi contabilizado do trabalho executado pelas pessoas durante a vida dela, e ela não consegue se aposentar, imagina? Então a gente vai ter um problema seríssimo, né? Onde a pessoa não consegue concluir o período adequado dela, porque as informações que o governo tinha dela foram perdidas. Então, nesse caso, foi processos, né? Mas poderiam ser outros órgãos da administração, né? Não só outros órgãos da administração, como qualquer empresa no mercado brasileiro. Você tem muitos dados, tenho certeza que todas as empresas têm, que são necessários para o dia a dia da empresa. E a indisponibilidade desses dados, além de afetar o titular, afeta a própria empresa. Esse é o grande risco que está se correndo. Verdade. E no artigo 48, a lei traz, em consequência a tudo isso, uma necessidade que as pessoas façam que as pessoas façam uma comunicação à NPD sobre todo o trabalho que foi feito, não é isso? E aí, como que... Eu parei de te escutar, Diego. Voltei. Eu estava dizendo que a obrigação, quando acontece uma violação de dados pessoais, é obrigação do controlador informar a NPD, de acordo com o artigo 48. E essa comunicação, será que vai ser feita pelo STJ? Será que já foi feita? Sabendo que a NPD já foi criada, temos os diretores, mas ainda não está divulgado no canal. Isso é importante? Essa comunicação é importante? Fala um pouco sobre isso. Tá legal. Vamos entender um pouquinho o que está acontecendo, então, com relação a esse artigo específico. Ele realmente dita que os agentes de tratamento têm que comunicar, né, ao titular e à NPD a ocorrência do incidente de segurança, mas apenas aqueles que possam acarretar risco ou dano relevante aos titulares. Infelizmente, a lei também não regulamentou como determinar o que é risco relevante ou não. Então, se você for pegar, pode ter uma pegadinha aí para a empresa ou para o órgão escapar do cumprimento desse artigo. Se o risco não for relevante. Enquanto a gente não tiver a regulamentação de não, como eu sei se é relevante ou não, dá para escapar. Mas a boa prática me indica que se eu consigo avaliar esse risco, e esse risco vai impactar a vida do titular de alguma maneira, a vida, não só a vida física, mas a vida social dele, ou a saúde dele de alguma forma, eu tenho que comunicar isso. Mas aí a gente pega o caso do STJ. Se os dados foram criptografados, como é que o STJ vai saber de quem eram os dados que estão lá dentro? É meio difícil fazer uma comunicação individual aos titulares. Nesse caso, qual seria a segunda melhor saída? A segunda melhor saída seria fazer uma demonstração pública ou uma comunicação pública do incidente e disseminar isso o máximo possível, para que todo mundo que possa ter sido atingido consiga ficar ciente do que aconteceu. Inclusive, nesse caso, eu tenho um exemplo contrário, o bom exemplo. A Prudential do Brasil, a seguradora, acho que 2 ou 3 semanas atrás, passou por um incidente de vazamento de dados. Ela teve dados da sua base de clientes vazados. Logo que isso aconteceu, que eles detectaram, começaram a trabalhar
já criaram o hot site com as informações sendo atualizadas sobre as investigações, sobre a análise do fato. E, além disso, para aqueles clientes que foram realmente impactados, eles enviaram uma comunicação direcionada e disponibilizaram um serviço de avaliação, de acompanhamento da nota de crédito do Serasa gratuitamente por um determinado período. Então, ela está garantindo que está tomando ações para reduzir o impacto àquelas pessoas que tiveram seus dados vazados. Na minha opinião, um dos melhores exemplos brasileiros de tratamento. Normal. Tá chovendo aí, E agora começou a cair o mundo aqui. Então, tivemos esse caso positivo, um exemplo a ser seguido aí. Infelizmente, ainda não é cliente nosso, mas é um caso a ser seguido. Eu acho que esse exemplo é bom, né? É bom para que o governo possa saber, possa se espelhar. E não só o governo, acho que as empresas como um todo, pequenas empresas, precisam olhar para esse mercado, olhar para essas formas que as empresas estão resolvendo os seus problemas e entender qual é a forma mais adequada de acordo com a sua realidade, né? Porque as pequenas empresas, elas também podem ser alvo de ataques como esse, ou mesmo de ataques internos já programados dos seus próprios colaboradores, né? Tentando fazer uma deleção de um arquivo intencional ou não intencional. E bom, mas lembrando que toda empresa, né, Cristiano? Toda empresa, não importa o tamanho dela, caso venha acontecer uma violação de dados pessoais que cause um mal como esse que causou, que é uma indisponibilidade do dado, que ele tenha a obrigação de comunicar a NPD e ter um processo adequado de comunicação. E quem faz esse comunicado é o encarregado de dados, de acordo com o artigo 41. É o encarregado de dados que vai comunicar a NPD. Então existe um papel, existe um responsável por isso. E a sua empresa precisa fazer isso. Hoje não existe pré-requisito para ser encarregado. E também não há uma definição clara de que se o dono da empresa não pode ser o encarregado de dados, né? E aí, visto isso, a gente sabe que o quê? Que as empresas podem nomear um funcionário ou mesmo nomear o seu próprio dono da empresa como encarregado de dados pessoais. Bom, acho que o vídeo aqui do Cristiano deu uma paralisada. Cristiano, você tá ouvindo aí? Tô. Acho que eu tinha caído, né? Voltou. Bom demais. Até onde a gente foi? Não, a gente estava falando um pouco sobre essa comunicação obrigatória que as empresas precisam ter, mesmo pequenas empresas, precisam ter essa comunicação efetiva com a NPD. E essa obrigação é por meio do encarregado de dados. Exato. O encarregado de dados hoje é obrigatório para todas as empresas. A lei deixa isso claro e deixa claro também que isso pode ser alvo de regulamentação pela ANPD. Enquanto a ANPD não regulamentar, todo mundo precisa ter um encarregado de dados pessoais. E aí Então, a gente poderia fazer uma live nova só falando sobre o encarregado. Quem pode ser, quem não pode. Mas hoje, o ponto é, todo mundo precisa ter uma pessoa nomeada como encarregado para fazer essa comunicação não só com a ANPD, quando isso estiver regulamentado, mas também para cuidar do atendimento a todos os titulares. Não só em caso de incidente, mas no exercício dos direitos desses titulares também. E principalmente para garantir que a empresa está seguindo ou para guiar a empresa no caminho do ajuste às melhores práticas e ao que seja. O principal ponto positivo é a luz que isso joga na imaturidade da gestão de segurança e da gestão de privacidade dos principais órgãos governamentais brasileiros. A gente trabalha um pouco com alguns órgãos governamentais também, e a grande maioria está muito no começo do processo de adequação. E num processo de adequação que ainda é muito engessado pelo modelo de contratação que os órgãos podem realizar. Então, a grande maioria dos órgãos ainda está naquela fase de fazer um edital para contratar uma análise da situação atual para gerar um plano de adequação. Enquanto a lei já está em vigor, e muito mais do que isso, enquanto os atacantes já estão trabalhando para explorar tudo isso.
Então, essa luz que foi jogada, a gente viu aí com a criação do comitê para que vai monitorar a segurança dos órgãos da justiça em relação à sua digitalização, né, os projetos digitais dos tribunais, mas também lançando uma nova expectativa, um novo olhar sobre a necessidade de acelerar esse processo de adequação. E isso seria bom se o mercado como um todo também entendesse, porque não é só cumprir a LGPD, é garantir que vocês têm, ou que todas as empresas estão tratando com respeito os dados dos seus titulares. Eu acho que isso aí já entra num ponto que eu queria colocar, que é uma vantagem competitiva, né? A gente mostra que, então, uma primeira dica lucrativa é que quando você demonstra para o mercado que a sua empresa preocupa com seus clientes, preocupa com todo o processo, numa cadeia do ciclo de vida do dado, a sua empresa passa a estar perante o mercado uma empresa superior aos seus concorrentes. Normalmente os clientes procuram, né, empresas que não vão nos prejudicar no futuro, que elas vão dar garantias que a minha privacidade vai estar inabalável, né, vamos dizer assim. Então, se você começa a mostrar isso para o mercado, começa a criar, igual você mesmo disse, criar um portal apresentando as suas melhores práticas e que você está em evolução constante, isso vai mostrar que vai aumentar a confiabilidade, vai aumentar a quantidade de clientes, você ainda consegue, num futuro próximo, aumentar até o ticket médio da sua empresa, tá? Então, isso é a primeira dica lucrativa. E a segunda dica lucrativa que eu quero trazer aqui é para os profissionais, né, de TI que estão percebendo aí que é uma área nova, uma área de conhecimento grande aí que demanda de muita gente e o mercado está em falta. Não existe profissional de segurança de cibernética e muito menos profissionais de segurança cibernética com conhecimentos em LGPD, em conhecimentos em privacidade. Então, se você está procurando emprego, se você precisa encontrar uma área nova, eu sugiro que você estude esses temas, aprofunde, que... Cristiano, você pode falar um pouco mais? Tá? As vagas são enormes, concorda? Sim, sem dúvida. Deixa eu falar primeiro sobre a sua primeira dica, Diego, porque, assim, realmente é um diferencial competitivo. Eu costumo perguntar para as pessoas com as quais eu faço reunião, para os clientes que eu faço reunião, perguntar sobre o ponto de vista do cidadão. Vocês, como cidadãos, vocês já podem exercer os seus direitos. Vocês já entraram em contato com as empresas que atormentam vocês com comunicação de marketing, que atormentam vocês, que vocês acreditam que estão compartilhando os dados de vocês para exercer os seus direitos perante a LGPD? Eu vou te dizer que eu já fiz várias solicitações. E com certeza as empresas que conseguiram me responder já estão num patamar maior, num patamar onde eu confio mais em fazer negócio com essas empresas. Isso vai permear o mercado, conforme a conscientização dos titulares, do cidadão comum aumentar, todo mundo tem direito. Todo o seu dado, o dado de cada uma das pessoas que está assistindo a gente hoje, tem valor. Cuide dos seus dados. Você tem o direito de perguntar e de cobrar sobre a utilização dos seus dados. E aí eu tenho um outro exemplo positivo, né? Assim, eu fiz solicitação de dados meus para vários varejistas. Me surpreendeu a qualidade da resposta da Riachuelo, por exemplo. Eles estão com toda a estrutura montada certinho, inclusive para coibir fraudes, para validar que eu, que estou solicitando dados meus, sou eu mesmo. Porque vai ter um monte de gente tentando fraudar isso também. Eu pedindo dado do Diego, ou eu pedindo dado de qualquer outra pessoa. Isso vai existir muito. Então, as empresas que estão preparadas para respeitar, que respeitam meus dados, com certeza tem um valor maior quando eu for atrás de algum serviço. E em relação à segunda dica, realmente está faltando gente no mercado. A LGPD2U está contratando, né? E a gente, depois, se você puder colocar aí na descriçãozinha o e-mailzinho, a gente está aceitando currículos, estamos procurando profissionais que tenham um interesse, tenham um conhecimento básico de segurança, tenham um conhecimento
básico de privacidade, mas que tenham realmente interesse em se desenvolver na área de privacidade, porque a gente não consegue achar gente formada. A gente já está quase desistindo. Então a gente já está apto, já está abrindo, inclusive, para treinar o pessoal que tem o interesse aí e o comprometimento para se desenvolver na área. Cristiano, vai ter uns comentários, aí eu quero que você deixe lá seu comentário, explica um pouco direito da sua empresa, o site. E assim, pessoal, é uma empresa fantástica, a LGPD2U, ela já tem uma vasta experiência, já porque são profissionais que compuseram uma empresa para entregar um valor diferente de outras empresas que fazem adequação. Temos várias empresas no mercado boas, mas ela está entre as melhores, eu recomendo. E o Cristiano é um grande profissional aí, conhecedor de vários temas, e que já fez esse processo para várias e grandes empresas hoje no Brasil. E com certeza ele conhece não só o processo de adequação, mas também o processo de adequação de forma lucrativa. Por isso que eu convidei ele aqui, porque ele sabe que as empresas vão ter que despendiar não só de tempo, mas também de recurso financeiro. E nesse momento de crise, qualquer empresa que está num processo que é obrigatório se adequar a uma nova lei, que ela não estava preparada, ela pode, inclusive, levar à falência. Então, para isso, ela tenta o quê? não vou me adequar. Não, pessoal, aproveite esse momento. Você ainda consegue, trata isso como investimento. Você consegue investir em LGPD, investir em proteção de dados pessoais, investir em processos, e onde você tem um retorno como? Aumento de clientes, aumento de faturamento, diminuição de gastos da sua empresa, então, melhoramento de aprimoramento de recursos humanos e operacionais durante o seu trabalho. Então, você só tem algo a acrescentar e você vai ter retorno. E esse retorno vai ser multiplicado, com certeza. Então, quem quiser vai ter o contato do Cristiano, ele mesmo vai deixar esse contato lá nos comentários, assim que a live terminar. E eu conto muito com vocês aí para tentar conversar com ele, trocar ideia. É um cara super aberto. Então, podem entrar em contato com ele, que ele responde qualquer e-mail que vocês mandarem para ele aí. Já te coloquei no fogo, né, Cristiano? Pode mandar qualquer e-mail que você responde. Não, mas é isso aí mesmo, Diego. A ideia é... A LGPD2U, ela nasceu realmente para cobrir o mercado como um todo. A gente está montando aí um material vasto para o cidadão. A ideia é que o mercado como um todo esteja consciente. E, cara, parabéns pela iniciativa do teu canal. A LGPD realmente não é só despesa, ela tem que ser tratada como um investimento, porque ela com certeza traz lucro, traz um retorno substancial. É só a gente conseguir implementar ela da maneira correta. Obrigado. Olha só, antes de a gente abrir para as perguntas, eu queria deixar um recadinho para vocês aqui. É a primeira live que a gente faz aqui com um participante, e aí com chuva, com queda de energia, etc. Né? Acho que tudo acontece no pior momento, né? Mas a gente está aprimorando aqui sempre o canal. Eu quero te fazer um outro convite, Cristiano, para a gente fazer uma outra live sobre outro assunto, mais na área também técnica, não só falar sobre a parte jurídica, que a gente vê todo mundo falando, mas a parte técnica que você conhece muito, trazer um pouco da sua empresa, até fazer um caso de uso, né? Quem sabe, nem sem citar o nome de cliente, mas fazer um caso de uso para que você possa apresentar para a gente, em um momento que a gente consiga ter uma qualidade maior aqui de live, tá bom? E, pessoal, eu vou abrir para as perguntas aqui. Eu vou escolher 2 a 3 perguntas aqui para a gente fazer, tá bom? Então, quem quiser fazer pergunta, já coloca no chat aí. E eu tenho uma pergunta aqui que já veio pelo WhatsApp, do Thiago Lisboa. Cristiano, ele diz o seguinte: em um ataque de ransomware, os dados talvez não sejam vazados, mas apenas criptografados. Neste caso, ainda se considera um incidente? Sim, com certeza se considera um incidente. Inclusive está lá na legislação qualquer evento que acabe causando dano aos dados, indisponibilidade dos dados, alteração indevida dos dados, também é um incidente de segurança com vazamento de dados. O nome soa ruim, né? Na verdade deveria ser um incidente de privacidade, mas é considerado, sim, pela legislação, um incidente de vazamento de dados. E deixa eu, assim, só para ser um pouco mais claro, não necessariamente um ataque, não necessariamente algo proposital.
qualquer dano causado, mesmo de maneira acidental, também é um incidente a ser tratado. Muito bom. E o Renato Carvalho, ele coloca outra pergunta também. Ele coloca como a LGPD já tem projeto do curso completo para quem quiser vacinar contra ataques cibernéticos? Na verdade, a LGPD, a grande dificuldade que o mercado está vendo, está enfrentando, é que não existe, apesar de muita gente tentar vender uma solução pronta de LGPD, isso não existe. Porque a LGPD é muito mais do que uma tecnologia, do que um sistema. A LGPD engloba processos, cultura e tecnologia. Se a empresa não... E assim, você não vai ter duas empresas que tenham exatamente os mesmos 3 fatores. Então, é importantíssimo uma abordagem analítica, a gente analisar cada uma das empresas, identificar os processos de tratamento de dados dessa empresa e tratar os riscos desses processos de acordo, inclusive, com o apetite ao risco, né? Com o tanto de risco que a empresa tolera correr. Então, assim, não existe nada pronto, mas tudo pode ser, deve ser montado de acordo com a necessidade individual de cada empresa. Acho que isso é importantíssimo mesmo, que é a questão de ser individual. Por mais que a gente tenha orientações que servem para todas as empresas, né, que seguindo a ISO 27001, ou toda a família 27000, né, 27701, 27002, isso sempre tem que ter um olhar de adequação, né, para cada realidade. E aí é esse trabalho que a sua empresa vem fazendo, que eu acho que é importante perante as pessoas, né, aos empresários. Sim. Deixa eu só complementar essa resposta, porque o Renato, inclusive, ele citou ataques cibernéticos. É importante deixar claro também que a LGPD não cobre só dado digital. Ela cobre dados pessoais em todos os meios em que se encontrem. Então, você pode sofrer ataques também naquele arquivo morto que você guardou um monte de papel e ele pegou fogo e você perdeu um monte de dados do arquivo morto que você precisaria. É um incidente também, não é cibernético. É por isso que é importante a gente olhar os processos de tratamento como um todo, do início ao fim, não só a tecnologia separada. Em complemento a isso, eu digo o seguinte, que se você tem uma empresa e que contrata, terceiriza um almoxarifado, ou alguma empresa que vai fazer a guarda dos dados físicos, né, que normalmente uma empresa de 20, 30 anos costuma guardar, tem muita informação, muito dado impresso e vai guardar esses documentos em empresas terceirizadas. Se essa empresa perde os dados, ela sofre um incêndio e perde toda aquela informação, ela está tratando aqueles dados como operador, como o seu operador, ela guarda em seu nome. Então, mas você também vai sofrer punição sobre isso, porque você deveria verificar se essa empresa terceirizada, se o seu operador executa as melhores práticas de proteção contra incêndio, se ele tinha extintor, se estava vencido, se não estava. Você tem a obrigação de fazer essa auditoria perante os seus contratados, né? Então não é porque, mas é ele que guarda, eu não sei como é que ele tem que guardar. Você tem que saber, você precisa conhecer melhor com quem que você está lidando, com quem que você está contratando, para que você tenha uma qualidade mínima, né? Ou uma segurança mínima para poder dormir todo dia à noite e saber que amanhã você não vai ter uma violação de dados ou a chance de ser menor de uma violação de dados, né? E você tocou num ponto importantíssimo também, um ponto bastante bacana, Diego, quando você fala de seguir ou de avaliar como seus terceiros, como seus operadores de dados estão tratando esses dados. Realmente, a lei obriga o controlador não apenas a definir como vai ser o tratamento, como ele vai ser protegido, tudo isso, mas a avaliar se isso está sendo cumprido. O lado bom disso, e aí a gente volta para o mote do teu canal, né, o LGPD dá lucro, é que quando você estabelece um processo desses e começa a conseguir avaliar periodicamente os seus operadores, você começa a conseguir dar scores, né, dar notas de risco para cada um deles. E isso pode te auxiliar a tomar melhores decisões de negócio. Eu tenho cliente que hoje já está usando a avaliação, já está fazendo uma avaliação prévia dos possíveis operadores de dados e levando em consideração, na hora de valorar o quanto vai pagar pelo serviço, esse nível de risco ao qual o terceiro está expondo o processo dele. Verdade.
Tem mais uma pergunta aqui da Renata Vasconcelos. Ela pergunta, como fica a comunicação do incidente aos titulares em um caso em que os dados são indisponibilizados? Acho que você falou um pouco sobre isso, mas podia detalhar um pouco mais para ela, então. Eu comentei, mas a lei estabelece que você tem que comunicar os titulares, mas quando isso estabelece alguns itens dizendo quando isso é viável, tecnicamente e processualmente, né? A lei leva muito em consideração essa questão do custo-benefício. Você não precisa fazer nada que vá, por exemplo, quebrar a sua empresa de custo para você executar. Você não precisa implementar uma proteção que vai quebrar a tua empresa só porque ela é a melhor do mundo. Ela leva muito em consideração essa questão da análise. Qual é a exposição que você está tendo? Numa questão dessa, em que você perdeu a relação de quais são os titulares impactados, a melhor maneira de você conseguir atender a legislação e comunicar isso é realmente fazer uma publicação em meios de comunicação de massa, né, registrando isso, porque é sempre bom você manter um log de auditoria do que você está fazendo, de que medidas você está tomando, inclusive para você poder utilizar num possível processo, que não precisa nem ser um processo administrativo da NPD, né? Ele pode cair para um processo na Justiça Civil ou em outras esferas jurídicas aí. Isso é muito importante que você está colocando, porque tem gente que acha que a LGPD só vai pegar em dia 1º de agosto de 2021. E, na verdade, a gente já viu aí casos onde os juízes já aplicaram, né? Aplicaram sanções ali, não sanções, mas aplicaram indenizações para pessoas que entraram na justiça contra empresas que violaram seus dados pessoais, causando um mal, né? Causando um prejuízo a cada um desses indivíduos. Então, um juiz pode aplicar algum tipo de prejuízo à sua empresa, né? Porque, na verdade, você vai estar descumprindo alguma regra e ele vai estar se fundamentando na LGPD, mas também pode acontecer pelo Ministério Público, então pode acontecer pelo PROCON. Então, tudo isso pode ter embasamento na LGPD para chegar até a sua empresa e exigir que você tenha um nível de adequação mínimo, tá? Então, a primeira coisa que eu quero dizer aqui é muito obrigado, Cristiano. Desculpa aí por qualquer problema que deu aqui na live. E vocês que estão participando aqui, podem ter certeza que a próxima live vai ser cada vez melhor. Só de ter a participação de uma figura dessa como o Cristiano, já tivemos aí um aumento da qualidade da live, né? Por isso que eu acho que nem os sistemas suportam aqui. Diego, eu que agradeço o convite, é um prazer sempre conversar com você e conversar com todo mundo, como eu falei. A missão da LGPD2U é disseminar o conhecimento e a conscientização o máximo possível. Sempre que você precisar, fica à vontade, a gente vai estar sempre à disposição para o que precisar. Então ótimo. Então, pessoal, muito obrigado a todos. Peço que se inscrevam aqui no canal, porque aí assim a gente consegue aumentar o impacto dele na internet e alcançar o maior número de pessoas possíveis. E estou à disposição para vocês. Deixem-nos ao final da live, quando ela fechar, o chat vai ser fechado e aí abre a parte de comentários. Deixem o seu comentário, deixem as suas perguntas. Eu vou estar disponível depois desse momento aqui para estar respondendo perguntas de vocês. E acessem também o canal lgpddalucro.com.br para deixar o seu e-mail e assim a gente consegue te informar das próximas lives, quando acontece, e os principais temas que a gente vai estar discutindo, tá bom? Então, como eu finalizo toda a live, um grande abraço, tchau, tchau! Até mais, pessoal!